Bom dia, gurizada. Nós vamos para a última PNP, a última aula da nossa PNP. Essa é a 10ª gravação, a última, tá? E com ela eu concluo um processo que eu disse que eu ia fazer. Oferecer todo o conteúdo do primeiro ano do ensino médio com qualidade, embora de forma resumida, com qualidade. Quero agradecer nesse início dessa última aula, né, o apoio do Rony, do nosso registro acadêmico, porque a nossa PNP já era para ter fechado. Só que muitos de vocês não conseguiram, porque receberam material atrasado, porque demoraram a receber os meios tecnológicos para poder assistir e fazer as tarefas, né? E por isso, claro, por isso eu entrei em contato com o Rony e pedi mais prazo para nós terminarmos a nossa disciplina, nossa PNP, né? E o Rony gentilmente deixou o que é acadêmico aberto, né? E me possibilitou, né, que a gente gravasse o último encontro da nossa disciplina, o 10º, né? Como eu disse que nós faríamos. Nesse 10º encontro, o último, nós temos que falar das grandes navegações. Renascimento comercial e expansão marítima europeia dos séculos XV e XVI. Quando falamos de grandes navegações, temos que lembrar do que levou as caravelas e a chegada dos europeus à América. Temos que lembrar que as grandes navegações começam no final da Idade Média e se estendem pela Idade Moderna. As grandes navegações começam naquele período da Idade Média, baixa Idade Média, que nós já estudamos, em que ocorre o renascimento comercial, a formação das rotas de comércio, né? A volta da utilização das moedas. Dentro daquele contexto em que o comércio estava renascendo, né, ocorrem as navegações e a busca pelos europeus da expansão das rotas comerciais, não só pela Europa, mas chegando à Ásia, à África e depois à América, né? Então, as grandes navegações é quando o comércio que renasceu na Europa, na Baixa Idade Média, chega à Ásia, à África e à América. Bom, qual foi a classe social mais envolvida com as navegações? É óbvio, a classe dos comerciantes. Quem esteve por trás das navegações foi a burguesia. Só que as navegações contaram com o apoio da Igreja Católica também, já que através das navegações a Igreja Católica vai chegar ao Novo Mundo e vai trazer para cá a ideia da catequização, né? Tanto na Ásia, onde nós vamos ter jesuítas catequizando asiáticos, quanto na América, que nós vamos ter jesuítas catequizando os índios. Na África, aí nós não vamos ter jesuíta catequizando lá, porque na África nós vamos ter escravidão, né? Que vai gerar um bom dinheiro para a própria Igreja Católica, um dinheiro do tráfico negreiro, né? Por isso o negro não foi considerado um ser digno de ser catequizado, né? No máximo a Igreja Católica recomendou que se escravizasse com um mínimo de desumanidade. Baita consolo. Mas é como é, a história aconteceu, a gente só reflete sobre ela. Bom, nós temos que associar ainda as navegações a um espírito aventureiro, porque a gente costuma não lembrar da loucura que foram as navegações. Vocês imaginem se socar num navio que iria partir para o além-mar, iria embarcar no universo escuro dos oceanos. Não se sabia se chegaria a algum lugar, porque os mapas estavam recém sendo feitos. Não se sabia quanto tempo se chegaria em algum lugar. Então não tinha como se calcular comida, né? E não se sabia quem é que ia receber esses navegadores. Então, é claro que as navegações são fruto de um grande espírito aventureiro dos europeus. Espírito aventureiro que começou a se formar lá na Idade Média também, né? Espírito aventureiro começou a se formar na Idade Média. Esse espírito aventureiro se formou na luta contra os muçulmanos, se formou na luta para formar os países europeus, né? Se formou nas cruzadas. Esse espírito de luta e de aventura dos europeus vem da Idade Média. E agora ele se volta para os mares, se volta para as navegações. Temos que associar as navegações ainda a um espírito de contestação, a um espírito de dúvida que o europeu tinha no início da Idade Moderna, no final da Idade Média. Um espírito de contestação e de dúvida que vinha do Renascimento Cultural, já que as navegações são junto com o Renascimento Cultural. O homem das navegações,
ele teme muito a Deus, ele tem muito medo do desconhecido, mas ele vai desafiar. Quer dizer, aquela ideia que se tinha, por exemplo, de que não havia terras de Deus abaixo da linha do Equador. Se tivesse terras abaixo da linha do Equador, seria o mundo do demônio. Esse homem morre de medo de embarcar no navio e vir aqui para o sul. Mas ele vem porque ele quer desafiar, ele tem um espírito de contestação, de aventura. E é claro que por trás de tudo isso existe um desejo de lucro, né? Que é o que move as navegações também. Onde é que se pretendia chegar com as navegações? Num primeiro momento, o lugar que se pretendia chegar com as navegações eram as Índias. O que os europeus queriam era chegar às Índias, chegar ao lugar que fornecia seda, marfim, pimenta, noz, cravo, canela, perfumes, tapetes. É lá que se queria chegar. É por isso que as navegações começaram pelo mar Mediterrâneo, aquele mar que fica entre Europa e África, né? Foi por ali que começaram as navegações. As navegações só foram para o Oceano Atlântico quando o mar Mediterrâneo começou a ser controlado pelos muçulmanos, em especial pelo Império Turco-Otomano. Quando os muçulmanos começaram a dominar o Mediterrâneo e cobrar impostos para navegar pelo Mediterrâneo, e conforme esses impostos começaram a ser altos demais, foi que os europeus passaram a buscar uma nova rota para chegar nas Índias. E aí surge a ideia de contornar a África lá pelo sul para ir lá para as Índias, né? Que é o que, inclusive, vai levar os europeus a chegarem à América por acaso, por um erro de Cristóvão Colombo. Bom, o que mais? Quais foram os fatores que estimularam as navegações? Fatores que estimularam as navegações. Desejo da burguesia de ter lucro. Desejo da burguesia de ter lucro. Segundo, necessidade de encontrar novos mercados, consumidores de produtos europeus e fornecedores de produtos para a Europa. Então precisava-se de mercados que consumissem o que a Europa produzia e que fornecessem novos produtos para a Europa. Terceiro fator que estimulou as navegações, a centralização política. O surgimento de países facilitou as navegações, porque os reis podiam cobrar impostos da nação inteira e usar esses impostos para fazer as navegações. Foi fundamental o apoio dos reis para as navegações. Aí o que o rei ganhava com isso? Impostos sobre os produtos que os navegadores traziam. Era uma troca. O rei apoiava as navegações e ganhava impostos sobre os produtos depois. Outro fator que foi fundamental para que houvesse as navegações, o contato dos europeus com a cultura muçulmana. Os muçulmanos geraram muitos avanços para os europeus, né? Os europeus começaram a usar a própria caravela, as caravelas, a bússola, né? A confecção dos mapas. Isso foi tudo aprendido com os muçulmanos. Os muçulmanos não criaram isso. A maioria das coisas são chinesas. A bússola, por exemplo, é uma invenção chinesa. A pólvora é uma invenção chinesa. Mas quem é que levou esses conhecimentos da China, que é o Extremo Oriente, para a Europa? Os muçulmanos. Então, foram os muçulmanos que levaram todos esses conhecimentos, que foram fundamentais para que houvesse as navegações. E qual foi o primeiro país a navegar? Quem foi o pioneiro das navegações? Portugal. Por motivos óbvios, foi o primeiro país a se formar. Como Portugal foi o primeiro país a se formar, Portugal foi o primeiro país a ter um rei que conseguia cobrar impostos para estimular as navegações. Além disso, a posição geográfica, olhem o mapa, Portugal é todo voltado para o oceano. Era natural que Portugal se voltasse para as navegações. Terceiro, Portugal já tinha experiências anteriores com navegação, né? Quarto, havia um lugar em Portugal onde os navegadores de várias nacionalidades se encontravam para trocar conhecimentos, chamado de Escola de Sagres, onde astrônomos, geógrafos, navegadores, cartógrafos, matemáticos, construtores de caravelas se encontravam e trocavam conhecimentos que foram importantes para Portugal se dedicar às navegações. Outro motivo importante para as navegações portuguesas, a paz interna. Portugal já tinha se unificado, Portugal já tinha expulsado os muçulmanos, Portugal tinha uma estrutura interna que permitia se dedicar às navegações. Bom, como eu disse para vocês, o primeiro caminho das navegações europeias foi o mar Mediterrâneo. Foi pelo Mediterrâneo que se começou a navegar. Nós comentamos, inclusive, no vídeo sobre Renascimento Cultural, que o comércio pelo Mediterrâneo era controlado pelas cidades italianas. Por isso que a Itália tinha dinheiro para financiar a arte renascentista, né? Fato é que, ao longo do século XV,
lembrem, século XV, 1401 a 1500, ao longo do século XV, o Império Turco-Otomano começou a se expandir sobre as terras em torno do mar Mediterrâneo. Até que em 1453 o Império Turco-Otomano derrota um outro poderoso império, o Império Bizantino. O Império Bizantino cai para o Império Turco-Otomano. Os turcos tomam a cidade de Constantinopla. E ao dominarem o Império Bizantino, ao dominarem Constantinopla, os turcos dominam o mar Mediterrâneo. A partir daí, aumentam os esforços de Portugal para achar um novo caminho para as Índias, uma nova rota para as Índias e fugir do controle dos muçulmanos. Qual é a rota que se vai tentar? O contorno da África pelo Oceano Atlântico. É o caminho que se vai buscar. Bom, e aí nós temos a epopeia portuguesa. Epopeia marcada por muitas dificuldades, uma epopeia marcada por muito gasto, muito investimento, epopeia marcada pela morte de centenas e centenas de navegadores. É claro que vocês vão dizer, mas não dá para comparar com os milhões de mortes de índios que os portugueses vão gerar depois. Verdade? Agora, se coloque no lugar deste navegador português, que vai embarcar rumo ao desconhecido e vai ficar meses no mar sem ter o que comer. Ah, mas é só pescar. Pessoal, pesca em alto mar não existia no século XV e XVI. Né? Então, a comida que tinha dentro das caravelas era a comida que saía de Portugal, né? E que estragava muito rapidamente. A que não estragava, acabava, porque eles calculavam por olho, por achômetro, quantos meses de comida eles tinham que levar. Né? E não dava. Tanto que uma das iguarias dos navegadores eram ratos, né? que se proliferavam dentro dos porões e que eram devorados pelos navegadores, o que gerava uma proliferação de doenças dentro das caravelas. Não só a questão dos ratos, como aquele outro alimento muito usado pelos navegadores portugueses e espanhóis, que eram os biscoitos, que para não estragarem no mar, eles eram tão duros, os biscoitos, que só se conseguia comer o biscoito misturado com água, uma forma de papa. Eles botavam o biscoito, derramavam água em cima, aí ficava aquela papa e aí eles comiam aquela papa, ou tomavam aquela papa de biscoito com água. Só tem um detalhe, eles não vão usar água potável para molhar no biscoito, porque a água que tem é para tomar, o vinho que tem é para tomar. Então, que água que eles misturavam com esse biscoito? Água do mar. E vocês imaginem que nojo comer biscoito com água do mar. E não é um dia, isso se fazia durante meses, o que gerava uma proliferação de doenças também entre os navegadores. Dentre essas doenças eu destaco o escorbuto, uma doença causada pela falta de vitamina C e que causa o apodrecimento da pele dos navegadores. Olha o horror que eram as caravelas, né? Agora vocês imaginem esse navegador chegando a uma terra, vendo a riqueza, né? E o dono dessa terra, né, sem instrumentos muito fortes para se defender, dizendo que não vai dar terra para esse português. É óbvio que esse povo foi exterminado pelos portugueses, exterminado pelos navegadores. Embora a principal forma de extermínio dos povos nativos não tenham sido as armas. A principal forma de extermínio dos índios foram as doenças trazidas pelos europeus, em especial a varíola, que extermina os índios. Bom, a primeira conquista portuguesa no além-mar, né, através das navegações, se deu em 1415, quando os portugueses conquistaram uma cidade no atual Marrocos, que era uma rota comercial no norte da África, chamada Ceuta, 1415. Em 1492, aliás, 1487, Bartolomeu Dias ultrapassou o sul da África. A gente chama de Cabo das Tormentas, que passou a se chamar Cabo da Boa Esperança. Ou seja, para Portugal passar pelo sul da África, Portugal levou de 1415 a 1487. São 72 anos. E Portugal só chegou às Índias, navegando pelo Oceano Atlântico, em 1498 com Vasco da Gama. Ou seja, para contornar a África e chegar às Índias, Portugal levou 83 anos. 83 anos de navegação para chegar às Índias. Né? Enquanto Portugal fez isso, Cristóvão Colombo, navegando para a Espanha, Colombo era italiano, na verdade a Itália não existia, ele era de Gênova,
Tá? Genovês Cristóvão Colombo vai tentar, a favor da Espanha, achar uma terceira rota para as Índias. A primeira rota é a do Mediterrâneo, os turcos dominaram. A segunda rota é do Oceano Atlântico, passando pelo sul da África, os portugueses tinham dominado. Por isso, Cristóvão Colombo propõe uma terceira rota para chegar às Índias. Qual era a rota? Sair da Europa, fazer a volta ao mundo e chegar nas Índias. Ah, mas tem a América entre a Europa e a Ásia. Cristóvão Colombo não sabia. Ele achou que era Europa e Ásia. Então, se ele saísse da Europa, ele chegaria na Ásia. Tinha a América no meio, por isso, em 1492, o Colombo acaba descobrindo a América por acaso. Né? Descobrindo a América por acaso. Por isso, inclusive, que ele vai chamar os nossos povos nativos de índios, porque ele achava que estava nas Índias. Né? Um equívoco extraordinário do Cristóvão Colombo. Bom, mas o fato é que, quando Colombo descobriu, entre aspas, as Américas em 1492, né, ele chegou naquelas ilhas da América Central. Né? Colombo ele chegou na ilha de Santo Domingo, hoje seria a região da República Dominicana, foi onde Colombo chegou. E quando Colombo chegou ali, havia 2 países envolvidos com as navegações. 2 países estavam unificados e envolvidos com as navegações, Portugal e Espanha. Portugal estava fazendo a volta na África para chegar nas Índias, a Espanha estava fazendo a volta ao mundo. A Espanha não sabia onde é que tinha chegado. Né? Chegou numa terra. E o fato é que se resolve dividir essa terra, que não se sabia que a terra era, nem que tamanho tinha, resolve-se dividir ela entre Espanha e Portugal por uma bula, a bula intercetera, né? Ou intercoetera, né? Uma divisão do mundo, uma divisão das terras descobertas e por descobrir entre os 2 países das navegações, Espanha e Portugal, 1493, feito por um papa espanhol, o Papa Alexandre VI, que inclusive por ser espanhol beneficiou a Espanha. Ele fez uma linha divisória que passava 100 léguas a oeste, ou seja, passava em cima do Oceano Atlântico. As terras a leste seriam de Portugal, ou seja, o que seria de Portugal? O litoral da África. As terras a oeste seriam todas da Espanha. O que ficaria com a Espanha? Toda a América. Só que não se sabia da América, a Espanha achou que estava na Ásia. Portanto, a Espanha achou que por essa bula ganharia toda a Ásia, inclusive as Índias. Portugal faz uma exigência de um novo tratado e ameaça bombardear a Espanha se não fosse feito um novo tratado. É por isso que um ano depois, em 1494, nós temos o Tratado de Tordesilhas. E aí a divisão das terras descobertas e por descobrir não é 100 léguas, é 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Terras a leste de Portugal, mesma coisa. Só que aí, pelo Tratado de Tordesilhas, Portugal ganhou um pouco mais de terras. Um pouco bastante. Além do litoral da África, Portugal ganhou o Brasil, pelo Tratado de Tordesilhas. Brasil que não era Brasil, nós já estudamos isso nessa PNP. Portugal ganhou, na verdade, o litoral brasileiro, que vai de Natal, no Rio Grande do Norte, até Laguna, em Santa Catarina, o litoral. O Rio Grande do Sul, por exemplo, ficava a oeste da linha de Tordesilhas, e a oeste era a terra da Espanha. Por isso que o nosso Rio Grande do Sul nasceu espanhol. Né? Inclusive, os primeiros nomes das terras do Rio Grande do Sul são nomes espanhóis. Depois Portugal passa a aportuguesar esses nomes para dominar as terras do Rio Grande do Sul. Mas o fato é que, pelo Tratado de Tordesilhas, nós temos a divisão de uma terra que não se sabia qual era. E o Brasil vira português em 1494, antes de Portugal descobrir o Brasil com Pedro Álvares Cabral. Cabral só chegou ao Brasil em 1500, o que demonstra que Cabral não chegou ao Brasil por acaso coisa nenhuma. Porque as terras que o Cabral descobriu em 1500 já eram de Portugal desde 1494, quando foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Tudo isso nós já discutimos num vídeo anterior desta PNP. Bom, como é que Portugal e Espanha vão tratar a nossa América? Portugal e Espanha vão tratar a nossa América como colônias de exploração. A função da América para Portugal e para a Espanha é ser explorada. Ela não chega a ser parte de Portugal e da Espanha, ela é uma zona de exploração. Até porque o pensamento da época, o pensamento econômico da época, é chamado de mercantilismo. Ou seja, dentro da ideia de mercantilismo, os países que a gente chama de metrópole enriqueciam através da exploração das suas colônias, a América. Então, Portugal e Espanha, dentro da ideia do mercantilismo, tinham como função conseguir produtos nas colônias para revender na Europa.
Que tipo de produto eles tiraram aqui da América, dentro da ideia do mercantilismo, do mercado, do comércio? Açúcar, algodão, fumo, né? Da África eles vão tirar um produto que eles vão ganhar muito dinheiro, escravos. Então, açúcar, algodão, fumo, escravos. São produtos que vão ser vendidos, vão ser comercializados, mercantilizados pelas potências Portugal e Espanha. Logo depois nós vamos ter mais 3 países que vão começar a se voltar para as navegações. França, Inglaterra e Holanda. E aí nós vamos ter as 5 potências das navegações. Portugal, a pioneira, Espanha, a segunda, França, Holanda e Inglaterra depois. Tá? Bom, no caso da Inglaterra, nós temos que fazer uma lembrança. A França também. A Inglaterra e França também formaram na América colônias de povoamento, que eram voltadas não para serem exploradas, e sim para receberem pessoas que eram perseguidas na Inglaterra, pessoas que eram perseguidas na França, e tu usava esses territórios para que elas pudessem recomeçar suas vidas. É o caso do norte dos Estados Unidos, que é usado para povoamento. Nós vamos estudar isso no ano que vem, na verdade, na PNP 2, né? No segundo ano, quando nós vamos estudar a colonização dos Estados Unidos. E vamos ver que os ingleses usaram o sul para explorar e o norte para ser povoado. Nós temos que lembrar ainda que dentro da ideia do mercantilismo havia um pensamento chamado de metalismo, que é dentro do mercantilismo, e que dizia que quanto mais ouro e prata tivesse um país, mais rico ele seria. O que se fazia com tanto ouro e prata? Dinheiro, moedas. Então, quanto mais ouro e prata um país conseguisse, mais moedas ele poderia fazer, mais rico ele seria. Por isso é que Espanha e Portugal partem em busca do ouro e da prata na América. Portugal vai demorar quase 200 anos para achar o ouro no Brasil. Só vai achar em 1693. 193 anos depois da chegada de Cabral, que vão achar ouro no Brasil, porque o ouro era no interior do Brasil. E Portugal colonizou o litoral primeiro. A Espanha vai achar ouro assim que desembarcar. A Espanha vai colonizar a região do México e vai achar ali o ouro e a prata dos maias, o ouro e a prata dos astecas, e quando vier descendo em direção à Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, vai achar o ouro e a prata, em especial a prata dos incas. Vai exterminar as nações indígenas para conseguir esse ouro e essa prata. Temos que destacar ainda o processo de europeização da nossa América. A dominação sobre os povos indígenas, ela não se deu apenas através das armas e das doenças. A dominação sobre os povos indígenas se deu através da imposição da cultura. E os índios vão ser aculturados, os índios vão ter a perda da sua cultura, assim como os africanos, que vêm para cá para ser escravos, e a imposição a eles da cultura europeia. Apesar dessa imposição da cultura, né, ao índio e ao negro, os índios e os negros conseguiram achar mecanismos, no meio do processo violento de destruição da cultura deles, para preservar sua cultura. Né? Por isso é que nós temos até hoje a cultura indígena resistindo com muita dificuldade, e a cultura negra resistindo com muito racismo, né? E com muita violência contra os negros. Mas dentro dessa luta para que essas culturas continuem existindo, os negros têm sido mais bem-sucedidos que os índios. Se os negros têm sido vitimados pelo racismo, pelo menos os negros conseguiram se estruturar para conseguir melhores mecanismos de luta e de resistência dentro da nossa sociedade. Os índios não têm passado por situações nada fáceis. Né? É cada vez maior, por exemplo, a quantidade de índios que a gente vê abandonados no chão das nossas cidades, que se tornaram invisíveis. São aqueles que a gente finge que não vê para não ter que ajudar. Né? Principalmente quando as crianças vêm vender os artesanatos, né? E a gente finge que não vê aquelas crianças e escorraça aquelas crianças pior do que cachorro. Né? Porque cachorro, pelo menos, a gente acha bonitinho, passa a mão por cima da cabeça e do lombo do cachorro. Os índios não merecem nem nosso afago. Né? É a triste situação dos índios. Nas reservas indígenas a situação é pior ainda. As reservas indígenas estão sendo tomadas por grandes fazendeiros, né? E os índios têm sido exterminados em nome do lucro, do agronegócio. Né? É claro que não são todos, mas é claro que nós estamos fingindo que nós não estamos vendo o que está sendo feito com os índios neste país. Mas são as coisas, né? É a cegueira que nós construímos para manter a nossa estrutura social, política, econômica. Né? A luta dos índios e dos negros por resistência ela ainda continua existindo.
e a imposição de uma cultura aos índios e aos negros também continua existindo. Nós não superamos o nosso passado. O processo de colonização da nossa América vai ser violentíssimo. O processo de construção da nossa América vai ser baseado em imposição, e nessa imposição é fundamental o papel da Igreja Católica, principalmente através dos jesuítas. Através da imposição do catolicismo, nós vamos ter a destruição das culturas nativas, né? É um processo violento de dominação, em nome do lucro, de uma Europa que se expande e que busca formar zonas de exploração. De forma rápida, o que aconteceu com a nossa América e o problema da nossa América. Temos que lembrar ainda que nesse processo de dominação sobre a América foi estabelecido o Pacto Colonial, onde nós, americanos, éramos colônia, então nós só podíamos vender para as nossas metrópoles, os europeus, e só podíamos comprar das nossas metrópoles, os europeus. Assim, por exemplo, na prática não era bem assim, mas na teoria, o Brasil só poderia vender para Portugal os seus produtos, só poderia comprar produtos portugueses e não poderia produzir o que Portugal produzisse. Resultado, nós vendíamos os nossos produtos baratos e comprávamos os produtos portugueses caros e éramos proibidos de produzir aqui o que nós comprávamos de Portugal. Isso é o chamado Pacto Colonial, o pacto que garantia o enriquecimento da metrópole e a miséria da colônia. E temos que lembrar ainda do comércio triangular, através do qual a Europa levava para a África fumo, cachaça e tecidos, trocava esses produtos por negros, por escravos, com reis africanos, né, que atacavam tribos africanas e conseguiam escravos para trocar com os europeus, e aí esses escravos eram trazidos para o Brasil, trazidos para a nossa América, não só para o Brasil, trazidos para a América, e utilizados na produção do algodão, do fumo, do açúcar, na lavra do ouro, né? Então, um comércio que tinha um vértice do triângulo que enriquecia a Europa às custas da miséria dos outros dois vértices, a África e a nossa América. Tá? São algumas ideias gerais e rápidas que essa era a proposta das grandes navegações, da expansão marítimo comercial europeia. Nós estamos finalmente fechando a APNP 1, né? História do surgimento da humanidade aos reinos absolutistas europeus. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Espero que vocês usem essas aulas, como base para 2021, quando a nossa disciplina passará a ser trabalhada efetivamente como disciplina, e não como um projeto como foi esse ano. Usem essa base, usem os textos, usem os exercícios, usem as imagens para vocês fazerem trabalhos, usem tudo isso para vocês estudarem para as provas que virão, né? Se essa disciplina, infelizmente, não pode ser usada como parte da nota do ano que vem, quem assistiu esses vídeos viu todo o conteúdo, e ano que vem só vai ter que revisar, e vai contar com o meu apoio e o meu reconhecimento por ter se esforçado por fazer esse projeto. Tá? Um forte abraço a todos, espero que vocês terminem as tarefas, tá? E me enviem as tarefas para nós fecharmos a nossa APNP. Abração, pessoal!